Você já deve ter ouvido falar muito aqui no YouTube, muito em todas as redes sociais. Criam sistemas. Não se baseie em metas, se baseie em sistemas. Mas afinal de contas, o que é um sistema e como criá-lo? Eu sou a Ariellen Rosa, que eu falo sobre TDAH, organização, rotina e tudo que envolve esse universo da produtividade com autocompaixão. Então já fica por aqui se você gosta desse assunto. Primeiramente, por que criar um sistema? Para que criar um sistema? O que é um sistema e como ele funciona? Basicamente, um sistema é uma vida, uma rotina, um método, um jeito de produzir que te serve, que serve a você e não você serve às metas. É um mecanismo que serve para te servir, basicamente, para te ajudar, para otimizar a sua produtividade. Então, a ideia é que, enquanto você serve uma meta, o sistema serve você. Então, compensa muito mais criar um sistema do que só listar metas e tentar dar check nelas todos os dias. Tudo bem. Então, você já entendeu o que é um sistema e você já sabe que precisa ser flexível. E flexibilidade é uma das questões que a gente vai abordar aqui. Mas o primeiro passo para criar um sistema é definir a sua prioridade. Definir o que é prioridade para você é o primeiro passo de todos. Na verdade, identificar o que é a sua prioridade. Porque enquanto você fica preso nesse sistema de metas, de dar check na sua agenda, muitas coisas vão ficando para depois. Muitas coisas você procrastina e fica postergando porque não é uma prioridade. Então faz sentido você procrastinar aquilo que não é prioridade. Então o primeiro passo é pegar um caderno, o caderninho que você tiver aí na sua casa, papel e caneta e anota. O que para mim vale a pena investir tempo e no que para mim vale a pena investir tempo. Lembrando que isso é uma conversa que você tem consigo mesmo. Não é o que os outros acham, não é o que seus pais acham, é o que você acha. No que realmente você gosta e quer e acha que vai te dar retorno, investir tempo. No que faz sentido para você. O segundo passo é entender por quê. Por que você quer investir tempo, investir recurso, energia sua, do seu corpo, do seu cérebro, da sua vida nisso? Está de acordo com seus valores? Nossas ações, na verdade, elas são sustentadas pelos nossos valores. Então, se você sempre procrastina ligar para sua amiga, talvez a amizade não seja um valor tão forte para você. E se ligar para sua amiga é importante, você fica muito mal quando você esquece de ligar, então é porque isso indica que a amizade é um valor forte para você. Quando você procrastina isso, você se sente como se estivesse se traindo, se sente muito mais mal do que quando você procrastina outras coisas. Então, o segundo passo é entender quais valores sustentam as suas ações. Se você quiser criar um sistema realmente eficaz para você viver sua vida, você tem que entender que ele tem que ser sustentado pelos seus valores, para poder ser algo sólido. Só pautado em desejo não funciona, porque o desejo ele é volátil. Hoje você deseja uma coisa, amanhã você pode estar desejando outra. Mas os seus valores, eles tendem a permanecer, eles tendem a ser as raízes da sua árvore, as raízes da árvore que é a sua vida, que é você. O terceiro passo para construir, para criar o seu sistema é identificar os seus bloqueios. O que te prende? O que te faz procrastinar tanto? É TDAH? É insegurança? É falta de alguma habilidade? Você não tem habilidade, sei lá, de falar não? Não tem boas habilidades de socializar com as outras pessoas? O que acontece? Por que você procrastina tanto isso? Porque é muito fácil a gente ficar se culpando por procrastinação, mas é mais difícil, porém mais eficaz, olhar para nós mesmos e entender a fonte disso. É preguiça? É falta de habilidade? É insegurança? É medo? É perfeccionismo? Você precisa entender a fonte desses bloqueios e agir nisso.
um psicólogo com certeza vai te ajudar a fazer isso. Então, não hesite em procurar ajuda profissional. O que é exatamente? É um trauma? É uma memória ruim que você tem? É um conjunto de vulnerabilidades e crenças que te impedem de realmente ir começar e fazer o que você quer? Para criar esse sistema e ele ser forte, você precisa entender as suas vulnerabilidades. Porque se você não entende, uma vez que você não compreende, isso começa a agir na sua vida sem que você perceba e te sabota. Então, eu preciso que você entenda isso, trabalhe em cima disso, desenvolva as habilidades necessárias para poder fazer com que seu sistema te sirva e funcione. Nesse passo também é necessário você escrever, entender, refletir sobre o custo real de continuar procrastinando. O custo real de continuar vivendo uma vida que deixa a vida me levar, a vida leva eu, já dizia Zeca Pagodinho. Qual é o custo real daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, em se manter assim? Um disclaimer aqui. Pessoas com TDAH têm muito problema em enxergar as situações a longo prazo e muito problema em fazer autoanálise de si próprio. Então, se for seu caso, conversa com outras pessoas que podem te auxiliar nisso. E também, o outro lado, entender qual vai ser a conquista que você vai ter, a conquista que você quer ter, quando você criar esse sistema e aonde você quer que ele te leve. Porque não adianta criar um sistema e não dar significado para ele. Seres humanos são seres de dar significado às coisas, de dar nomes e significados. Então, criar um sistema, tá? Não é só para produzir mais, é para te servir em algo na sua vida. Então, onde você quer chegar, o que você quer atingir, o que você espera desse sistema que você está criando e quais ações você deve ter todos os dias para que esse sistema te sirva a chegar onde você quer, a chegar, não sei, no corpo dos seus sonhos, na vida dos seus sonhos, no relacionamento dos seus sonhos. Por mais que a coisa dos sonhos não vá ser perfeita assim que chegar. Mas isso é um outro assunto para um outro vídeo. No real, no agora, no aqui, no agora, o que pode ser feito para você criar esse ecossistema que vai funcionar para você ter a vida ou a coisa, aquilo que você deseja. O quarto passo para você criar o seu sistema é fazer o que é necessário. E fazer o que é necessário é complicado, porque se você, por exemplo, tem TDAH, não é só fazer. Não é só, faz. Isso não funciona para uma pessoa neurodivergente. Então, se você é autista, se você tem TDAH ou se você tem depressão, se você tem ansiedade, você vai precisar de ajuda profissional para isso. Porque para você que tem essas questões, não é só ir lá e fazer o que é necessário. Não é assim que funciona, tá bom? Para quem tem TDAH, inclusive, é bem mais difícil, mas é totalmente possível. Quais erros você deve corrigir? Porque, gente, a experiência, ela é um farol que olha para o passado, certo? Talvez você esteja me assistindo isso, você tenha, sei lá, 20 anos de profissão. Ou talvez você esteja aqui me assistindo, você esteja no primeiro ano da sua profissão. Seja como for, a experiência é um farol que olha para o passado. Sempre tem erros no hoje, sempre tem. Então, você já conversou com aquela pessoa que fica olhando para o passado, né? Porque eu tenho 20 anos de profissão, 20 anos de clínica, de consultório, porque eu tenho 20 anos na profissão X, Y, e a pessoa está totalmente desatualizada. E a pessoa, às vezes, vai corrigir, no caso do CLT, vai corrigir alguma outra pessoa e corrige errado. E aí fala, essa geração não presta mesmo. Você com certeza já conheceu alguém assim. Então, esse quarto passo, ele é para evitar que você se torne essa pessoa. Eu preciso que você faça o que precisa ser feito. No sentido de não só começar o que precisa começar, mas no sentido de corrigir o que precisa corrigir. E dentro de fazer o que é necessário, o que engloba isso? Ari, sou neurotípico, não tenho nenhuma dessas questões. Beleza, então você está pronto para começar.
no sentido de treinar o que precisa treinar. Você já identificou quais são as habilidades que você precisa treinar? Então começa a treinar. São habilidades sociais? Ótimo, você vai começar se expondo. Fala oi para a moça ali na padaria, depois você fala oi, bom dia, tudo bem para o cara do mercado, depois você vai no shopping e se desafia a conversar com uma pessoa desconhecida. E é importante que você saia, ponha pela fora esse desafio. Eu preciso que você se desafie. Senão você não vai conseguir concluir esses passos e não vai conseguir chegar até a vida que você quer. Se desafie. No que você precisa investir aqui? Precisa investir em quê? Em terapia, em curso de autodesenvolvimento, psicoterapia com psicólogo. No que você precisa investir em você? Sei lá, só em mais exposição mesmo, só sair mais, ir mais para festa, se expor um pouco mais, se reunir mais com amigos, ou ir em eventos de outras empresas e fazer networking. O que é que você precisa fazer? Se exponha. Uma coisa entre o faça o que precisa ser feito também envolve sacrifícios. O que você precisa sacrificar e abdicar? Porque, já dizia minha bisavó, não dá para ter tudo na vida. Você vai abdicar do quê? De alguns feriados? Vai passar estudando? Vai abdicar de amizades que não te acompanham, que faziam muito sentido no passado e agora não combinam mais com as suas ideias, com o que você acredita, com os seus valores? Então, sacrifique e saiba do que você vai abdicar. Esse quarto passo, ele é intenso, mas muito necessário. Ele é muito difícil, mas vale muito a pena. O quinto passo tem muito a ver com o que eu já falei aqui, que é se desafie. É se desafiar todos os dias a fazer algo diferente, a fazer aquilo que você realmente quer fazer, a se dar uma chance de ser, pelo menos um pouquinho, todos os dias a pessoa que você quer se tornar. Eu sei que você tem na sua cabeça uma pessoa que você quer se tornar. Eu sei que você já sabe mais ou menos os passos que você tem que cumprir para isso. Eu não preciso que você acorde essa outra pessoa no dia seguinte, isso é impossível. Mas eu quero e eu te peço para você se desafiar um pouquinho todos os dias para poder ser um pouquinho, 1% dessa pessoa que você deseja. Esse sistema ele foi feito para ser flexível. E isso aqui é um bônus que eu estou dando para vocês. O que eu, como psicóloga, vejo na minha prática clínica bastante, que eu já vi isso em amizades, enfim, e até na literatura científica mesmo. O que é? Eu vejo que pessoas que são flexíveis conseguem criar um ecossistema para a vida delas que flui muito melhor. E elas conseguem galgar grandes coisas por conta disso. Elas conseguem alcançar grandes feitos e ir mais longe do que a média das pessoas por conta disso. É a flexibilidade. É a forma como elas lidam com os próprios pensamentos e com as próprias emoções frente a uma frustração, a uma quebra da rotina e algo que deu errado. Lembra que eu falei no início desse vídeo que criar um sistema ele é necessário para que você não fique preso nessa vida de dar cheques em tarefas e quando você não dá uma, você se frustra? Você vivendo para cumprir aquela rotina rígida? Então, essas pessoas que têm flexibilidade cognitiva, elas não são assim. Elas são pessoas realmente maleáveis. É como se elas vivessem meio que dançando. Sabe, quando os antigos, né? Sabe quando as pessoas mais velhas falavam ter que ter jogo de cintura? Não sei se na sua região fala assim, mas aqui no Guarujá fala muito assim. Jogo de cintura é isso, saber lidar com as situações adversas que vêm, com os imprevistos. Pega o papel e a caneta e anota e se desafia a pôr em prática. Primeiro passo, identificar a situação que te gerou um gatilho. A gente chama isso de fator desencadeante, né? Então você sentiu uma frustração muito grande, uma raiva muito grande, não sei, uma ansiedade muito grande. Eu quero que você identifique qual foi a situação na qual essa emoção foi desencadeada, tá? Preciso que você identifique. Eu também preciso que você identifique os pensamentos que se passaram na sua cabeça durante esse momento. Então, deixa eu dar um exemplo. Os pensamentos foram, porque eu não faço nada direito. Porque isso sempre acontece comigo. Porque
Se não for desse jeito, então eu também não quero mais. Ou, porque isso sempre dá errado, eu sempre tento e sempre dá errado. Eu quero que você identifique o padrão de pensamentos. Por quê? Porque é aí que mora a magia da flexibilidade. Essas pessoas que eu falei, que se dão muito bem, elas têm um padrão de pensamento muito flexível. Por isso é muito mais fácil delas lidarem com as emoções delas. Quando a gente sente alguma coisa, a gente raciocina sobre essa emoção, sobre esse sentimento. Mesmo que de forma instintiva a gente faz isso. Então, meu chefe veio e me falou, refaz o relatório, eu não acho que ele ficou bom. Eu sinto frustração, eu sinto raiva, eu sinto tristeza, angústia, várias emoções. O que instintivamente eu faço? Eu penso naquilo, eu tento justificar. Eu tento falar, mas toda vez é isso, a preferida dele é a fulana. Então, ele só elogia os relatórios da fulana. Essas pessoas que são flexíveis e que têm esse sucesso, como que elas reagem? Elas fazem o seguinte, o meu relatório não tá bom, eu vou avaliar se meu relatório realmente está bom, tá meia boca ou tá ruim. E eu vou refazer o que precisa ser feito. E o meu chefe? Eu acho que existe a possibilidade dele estar num dia muito ruim. Eu acho que ele está num dia muito ruim. Se surgiu o pensamento de, eu nunca faço nada direito, essa pessoa mesma, ela para e pensa, será que eu não faço nada direito? Bem, eu fiz outras atividades aqui que foram bem feitas, porque se não fossem bem feitas, nem trabalhando aqui eu estava mais. Então esse relatório pode não ter ficado muito bom, mas olha, tem chances de eu fazer um outro melhor. Já que essa minha colega aqui fez um relatório muito bem feito, eu vou perguntar para ela e vou ver se ela me dá algumas dicas de como fazer. Isso é flexibilidade cognitiva. É você tentar olhar para a situação tal qual ela é, tentar ver o que realmente faz parte daquela realidade, né? As evidências que você encontra que apoiam o seu pensamento, perceber se o seu pensamento está sendo catastrófico, se ele está exagerado e adaptar ele à realidade, analisar o que realmente pode estar acontecendo no seu ambiente, na sua vida, que realmente pode melhorar e trabalhar para melhorar. Isso é a magia da flexibilidade cognitiva. Quando um problema vier, quando um imprevisto vier, você conseguir colocar os seus pensamentos em ordem, e aí escrever é muito bom para isso, e analisar quais evidências eu tenho para achar que esses pensamentos são todos verdade. Quais evidências eu não tenho que não corroboram com esses meus pensamentos. O que nesses pensamentos está exagerado. Em relação às emoções, isso aí é um outro bônus que eu estou dando aqui para vocês. Em relação às emoções, quanto mais você luta contra elas, mais difícil fica de lidar. Elas crescem nessa luta. Toda emoção que você luta contra, ela cresce. Ela não diminui. Ela cresce. E ignorar as emoções piorou. Porque daqui a pouco você está chorando e nem sabe o porquê. Mas olha o tanto de emoções que você deixou ali acumulada e achou que só ignorar ia resolver. Ignorar piora. Porque quando você tiver um probleminha menor e for um estopim para você, você vai se ver numa situação em que você está chorando, quase berrando por uma coisa muito pequena que aconteceu. Mas aquilo foi só o fator desencadeante daquele momento. E o tanto de emoções que você deixou para trás, que você não cuidou, que você não acolheu. Você entende? Então, em relação às emoções, eu preciso que você identifique a emoção, nomeie a emoção. Então, eu identifiquei no meu corpo que eu tô tremendo, eu tô suando frio. É a ansiedade. Então, dei o nome, ansiedade. E eu preciso agora que você respire, aceite. Aceitar não é concordar. Eu não queria estar me sentindo ansiosa agora, mas eu entendo que eu estou, e já que eu estou, eu vou aceitar. Então, tá, eu tô ansiosa, eu entendi. Eu aceito. E agora você deixa ir. Respira, ó. Inspira, expira. Tá bom, eu deixo essa emoção ir. Deixa ela vir, não luta contra. Inspira, nomeia, expira, aceita e deixa essa emoção ir. Cuida dos seus pensamentos, cuida das suas emoções.
regulação emocional e flexibilidade cognitiva são habilidades imprescindíveis, acho que falei, tá certo? São habilidades importantíssimas para você conseguir criar um sistema de uma vida saudável, que segura a sua saúde mental. O que as pessoas querem fazer? Elas querem criar sistemas de vida como se a vida delas fosse uma empresa, como se a vida delas fosse qual o nome daqueles, sei lá, como se a vida dela fosse a Faria Lima, sabe? Não funciona porque nós não somos robôs, nós não somos IAs, nós somos seres humanos complexos, cheios de pensamentos, cheios de travas, cheios de emoções, e nós precisamos lidar com isso. Humanos que somos, precisamos de um sistema que seja sustentável para a nossa saúde física e nossa saúde mental. Nenhum outro sistema fora disso que eu falei, fora da flexibilidade cognitiva, fora da regulação emocional, fora do treino de habilidades que você realmente precisa para chegar onde você quer, não existe sustentação. Nenhum sistema que vá contra esses princípios é sustentável a longo prazo. Todos eles vão te burnoutar, te deixar muito mal, te dar uma estafa e não vale a pena. E aí você vai ter que correr atrás de todo esse prejuízo fazendo tratamento. Então é melhor que você previna e construa esse sistema para você agora, enquanto você ainda pode e está bem, tem condições, plenas condições para isso. Tudo bem? Esse foi o vídeo, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se você gosta desses temas. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Me segue nas minhas redes sociais. E se você tem TDAH e você quer aprender a fazer isso com o meu acompanhamento, eu tenho a mentoria do Caos ao Foco. E o nome já fala, é do Caos ao Foco. Então eu vou deixar informações aqui na descrição. Um beijo e até a próxima!